Amém. Deus continue nos abençoando, né? Podemos dizer isto, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo tem sido essa tremenda graça que tem nos dado esta vitória, não é mesmo? Nós vamos ler a Bíblia. Vamos se pôr de pés, por favor. Fica em São Lucas, capítulo 10. Nós leremos o verso 8 e o verso 9. São Lucas, capítulo 10, verso 8, verso 9. E qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Querido Jesus, abençoe a tua palavra e também com ela abençoa as nossas almas. Concede-nos, Senhor, o amor, a revelação desta verdade. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar juntos do Senhor, meu prazer é viver de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e
entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos altos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, amém. Deus abençoe a irmã Lília, né? Também a nós. Muito bom. Deus continue dando-nos essa graça de podermos estar aos seus pés, buscando essa tremenda vitória que Ele tem nos concedido por sua graça. Nenhum de nós poderíamos chegarmos a este lugar por nós mesmos. Precisaríamos de Deus para isto, e Ele o fez, e nos deu esta tremenda oportunidade, a qual devemos aproveitar e usar ela da melhor maneira que o sabemos usar, com toda a sabedoria do Espírito Santo nas nossas vidas, não é mesmo? Eu creio que a mesma comissão que os seus discípulos tiveram no passado, ela é a mesma que nós temos hoje. O mesmo Espírito Santo que comissionou os discípulos para poder sair por cada cidade e pregar o Evangelho e curar todos os enfermos e anunciar e dizer que o reino dos céus é chegado, é o mesmo Espírito Santo que está em nossas vidas, não é mesmo? Nós podemos, através do Espírito, e ver exatamente como tem sucedido com as nossas vidas. Nós não somos piores do que eles, nós não somos melhores do que eles, mas pela graça de Deus e a misericórdia temos recebido o mesmo Cristo, o mesmo Espírito Santo. E por isso temos esta comissão. Isto é a verdade. Agora, nós vamos ver que esses discípulos, eles, nesse momento aqui, eles estavam no mesmo patamar que nós estávamos também. Eles aqui estavam dependendo muito mesmo da presença de Deus neles e não com eles. Com eles já tinham. Jesus estava com eles. Porque essas palavras que nós lemos aqui são as palavras do Mestre, que ele disse para eles que isso em qualquer cidade, e em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, curai os enfermos que nela houver, e diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus.
Foi a única comissão que eles tiveram naquele dia com Jesus com eles. Nós vamos observar também outra coisa. Se você ver em São João 20, o versículo 21 e o 22, você vai ver que o próprio Senhor chegou a eles, como disse a Bíblia. Jesus outra vez disse a eles: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vejam bem. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E aí? Então nós vamos observar que aquele sopro que eles receberam foi o mesmo sopro que você recebe também assim que você recebe ele. Aceita ele gostosamente como Salvador individual de sua alma. E ele então irrompe em você nessas duas etapas de justificação e de santificação. Nós vamos observar que ali eles não receberam o Espírito Santo, eles receberam o símbolo do Espírito Santo. Ou seja, um tipo, porque ainda o Espírito Santo não tinha sido enviado a eles. Não tem jeito de você dizer que ali eles receberam o Espírito Santo. Eles eram justificados e santificados com Jesus, com eles. E não neles. Bem entendido. Eles eram justificados e santificados com Jesus, com eles. E não neles. E eles receberam o Espírito Santo ali pelo seu assopro como um tipo. Eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. E ali eles estavam ainda ansiosos. Homens, mulheres, ansiosas. Porque eles sabiam que não tinham ainda adquirido a melhor coisa que Deus poderia ter para um filho. Mas eles estavam em processo. Nós vamos observar que do mesmo jeito que Jesus disse para eles, João disse também. Porque em São Mateus 3, ele disse: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: o reino de arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Do mesmo jeito que Jesus falou com eles. E ali, então, quando João trouxe aquela mensagem, o reino de Deus estava com eles, mas não neles. Correto? Nós vamos observar que o próprio apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse estas palavras: que o reino de Deus não consistia em palavras somente, mas em virtude. Em virtude. Você sabe o que é virtude, né? Virtude é aquilo dali, ó. Que ali são as virtudes do reino de Deus.
fé, amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade e assim por diante. São os frutos que o reino de Deus produz quando você recebeu em você. Porque o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em virtudes. E em poder, não é mesmo? E aí então você vai ver que João diz assim: e eu vos batizo com água para o arrependimento. Porque ele me disse para mim batizar. Mas aquele que eu não sou digno de levar a sua sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João sabia que, na verdade, todas aquelas pessoas que estavam vindo para ele batizar, eles ainda estavam vazios. Eles não estavam preenchidos. E quando Jesus falou aquelas palavras para os seus discípulos, ele sabia também que os discípulos estavam vazios. E os discípulos sabiam. Eles sabiam, porque qualquer verdadeiro filho de Deus sabe que ele tem o Espírito Santo e que ele não tem. Ele é muito honesto. Ele é sincero, para não enganar-se a si mesmo e nem deixar ser enganado. Porque a pior coisa que existe é você dizer que tem o Espírito Santo quando não tem. Isso forma em você uma barreira que impede Deus te encher com o Espírito Santo. Correto? Irmão Branham disse isso. Ele diz: mas quando você é sincero para dizer que não tem o Espírito Santo e clama a ele: Senhor, enche-me com teu Espírito Santo, ele diz: ele te enche. Porque ele disse: a melhor coisa que Deus sabe que ele tem para um filho na terra é dar a ele a sua própria vida. Isto é a verdade. E nós vamos observar que João disse: eu vos batizo com água, porque ele mandou que eu batizasse. Mas aquele que é maior do que eu, primeiro do que eu, antes do que eu, que não sou digno de levar a sua sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá nas suas mãos. Ele tem a pá nas suas mãos para limpar a eira e levar o trigo para o seu celeiro e queimar a palha no fogo, aonde o fogo nunca se apagará. Vê? Ele estava consciente. Ele sabia que a sua mensagem simplesmente estava preparando o lugar. Era uma mensagem de preparação, um lugar aonde o Messias, Deus, poderia vir e ser bem recebido. Aleluia. Era uma mensagem de justificação. A mensagem de João era esta: de preparação. E você vai ver que o próprio Senhor chegou a João, quando ele estava batizando no Rio Jordão, na Galileia. O Senhor Jesus Cristo chegou a ele, para ser batizado por ele. E Jesus chegou, e João olhou para Jesus e disse: eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ele disse: convém que eu seja batizado, para que seja cumprida toda a justiça.
Ele convenceu João para batizar ele. E João batizou Jesus. E quando Jesus foi batizado, aí então o Espírito Santo. Veja que até Jesus era isso, irmãos. Como que Deus respeita e obedece a sua palavra do jeito que está escrito. Ele não adianta, ele não atrasa, ele não dá desvio de jeito nenhum. Ele vai certíssimo. Você não vai encontrar nenhum outro lugar dizendo na Bíblia que Jesus foi cheio do Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Não. Você vai encontrar que quando ele foi batizado nas águas, através de João, aí o Espírito Santo desceu como uma pomba. E aquela voz bradou nos céus: este é meu filho amado, em que eu tenho me comprazido em habitar. Aleluia! Ei, ali estava não um pai lá em cima falando, mas o pai estava descendo para habitar no filho, e aquela voz ressoava tanto no céu como na terra. Por quê? Porque ali estava a terra e o céu se unindo. Ali estava o homem e Deus fazendo-se um. Se você ler a história daquelas pessoas que falam a respeito de Jesus naqueles dias que eles encontraram, leia a história que fala daquele centurião romano. Você vai ver que aquele centurião romano, ele fala bem assim, do jeitinho que eu estou mostrando aqui. Ele diz que quando ele conversou com Jesus, ele disse que ele não tinha condição de fitar os olhos nos olhos de Jesus e olhar fixadamente na face dele. Ele disse de tão esplêndido que era. E quando ele falou assim para ele, diz ele que era como aquela voz que soava tanto na terra e como no céu. Ele disse que aquilo simultaneamente parecia que tanto como descia como subia. Que era uma voz que ele diz que preenchia tudo em todos. Aleluia. É a verdade. O irmão Brana fala isso. E aí então você vai ver que quando ele foi batizado e que aquele Espírito Santo Pai veio no símbolo de uma pomba, aquela voz veio descendo do céu. Era o Espírito Santo falando. Não era um outro pai lá em cima e o Espírito Santo descendo aqui embaixo, não. Era o próprio Pai. Você já imaginou? Então tem que existir 2 Espíritos Santos. Não é mesmo? Porque se lá o Pai fala e aqui o Espírito Santo desce e entra em Jesus, eu lhe pergunto, que confusão é essa que você coloca sobre Jesus? Porque quem gera o Filho é o Pai. E quem gerou Jesus no ventre de Maria foi quem? Foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo que desceu ali e entrou nele. E aquela voz que falou foi o Pai. Que era o próprio que gerou o Filho. Que é o Espírito Santo. Então aquela voz, ela preenche tudo, irmãos. Ela ecoa. Que aquilo parece que sai da terra e ao mesmo tempo do céu. E aquilo preenche tudo. Ei, irmãos. Então nós vamos ver que quando Jesus estava aqui na terra, o que ele era? Ele era o Emanuel, Deus conosco, não é mesmo? É o que diz o profeta falando nessa mensagem, redenção pelo poder. Ele diz, nunca houve um como ele na terra.
nunca haverá. Ele era o Emanuel, ele era o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir, a raiz, a descendência de Davi, a estrela da manhã, nele habitava a deidade. Nele estava Deus. Tudo. Deus estava no seu Filho, em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus disse: não sou eu quem faça as obras, mas o meu Pai que habita em mim. Aleluia. Quando ele disse para os seus discípulos: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E dizendo essas palavras, soprou neles e disse: recebeste o Espírito Santo. Aquilo era o sopro de Deus. Era o sopro de Deus para eles. Aquilo dali valia tanta coisa, irmãos. Os discípulos saíram pregando o Evangelho, voltavam regozijando. Senhor, até os demônios lhe submetem. O seu nome. Os enfermos são curados, tudo com Jesus, com eles. Jesus não tinha nem morrido ainda, estava com eles. E Jesus olhou para eles assim e disse: não alegreis-vos, porque os espíritos, os demônios vos sujeitam. Mas eu vos digo, alegrai-vos pelos vossos nomes que estão escritos no livro da vida do Cordeiro nos céus. Porque eu vi Satanás descer como um raio dos céus. Esta que é a alegria do cristão, não é simplesmente curar as pessoas, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos. Não, você não deve alegrar com isso, não. Você tem que se alegrar por você saber que você é um predestinado. Certo? É um filho, é uma filha. Então, ele disse: eu e o meu Pai somos um. Deus manifestado na carne. Que revelação maravilhosa do amor de Deus para conosco. Ele se revelou, ele se revelou e desceu e habitou na carne humana para tirar o pecado e enfermidade da raça humana e nos redimir ao Pai. Isto é maravilhoso, não é? Amém? Vocês estão me acompanhando? Com certeza damos valor. Você tem que olhar para essas coisas. Não olha para a cura divina somente, não. Não olha para milagres, prodígio, não. Não faça isso. Olha para o próprio Espírito Santo habitando em você, te levando acima dessas coisas. Os discípulos fizeram isso, a igreja de Deus fizeram. E ela faz hoje também. Faz hoje também, mas não é tudo. Isso aí você vê pessoas fazendo por aí. Os curandeiros fazem isto. Mas qual é a diferença? É Cristo vivendo em você. E a cura? Vamos ver o que o profeta disse. Afinal, cura divina é apenas a isca no anzol. A isca no anzol. Para apanhar o peixe, como vocês sabem. Isso é só o quê? O peixe agarra a isca e pega o anzol. Então, nossa única finalidade é esta: que a alma seja ganha para Jesus Cristo. Aleluia! Por isso que nós não temos que ter vergonha da palavra. Pregar a palavra como ela é. Porque quando nós pregamos a palavra como ela é, e cremos nela e aceitamos ela como ela é, nós estamos sendo ganhados para Jesus Cristo e não para a igreja.
E não para o meu sistema, não para o outro sistema, mas para Jesus. Correto? Se Deus curou essa noite, você pode ficar doente outra vez antes de morrer. O que adianta cura somente? Você pode ficar doente de novo, daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos. Pode ficar doente daqui a 1 semana, ou daqui a 1 dia. Eu não sei. Porém, há uma coisa com certeza. Você deixará este mundo um dia destes. Porque isso está apenas remendado. Isto é a verdade. Mas se essa alma entrar em contato com o Espírito Santo e nascer de novo, você tem vida eterna. Aleluia! É isso que nós precisamos. Você viu aqui onde o profeta disse aqui? Que nele estava tudo. Ele era o Emanuel. Ele era o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que era e que é e que adivinha, a raiz e a descendência de Davi, a estrela da manhã. Nele habitava a deidade, nele estava Deus. Significa que quando você tem esse contato com ele, pessoalmente, individualmente, tudo que você precisa está em você. Agora sim, não lá como ele soprou somente, não como ele só santificou os seus discípulos com ele, mas depois que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou naquela manhã, passou 40 dias ensinando eles, e depois disse para eles: agora vocês vão, me espere lá no cenáculo, porque eu vou voltar. E vou habitar em vocês. Não foi isso que ele disse? Mas há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas, começando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Aí sim. Aí eles tinham exatamente algo onde eles poderiam se equipar, se assegurar, com toda a confiança. Eles tiveram que ter aquela experiência. E nós, hoje, é a mesma coisa. Não pare em justificação. Só nesse batismo nas águas eu creio na mensagem. Não pare em santificação. Ai, essa vida de regozijo, de alegria, de prazer em servir a Deus. Segue em frente. Até que você recebe o penhor, o selo da sua herança. O Espírito Santo na sua vida. Aí você vai ver que isso vai muito mais além. Não pare aí atrás. Segue em frente. Não é mesmo? Foi o que ele disse. Não importa o que aconteça aqui, você nunca perecerá. Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras, crê naquele que me enviou, está no presente, vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou pretérito da morte para a vida. Isto faria com que todos nós, metodistas, começássemos a gritar: não é a verdade? Não faria? Isso é correto. De pensar nisso, de que Deus fez isso. E agora, esta não é a minha palavra, é a palavra dele. São João 5:24. Quando você recebe esse Espírito Santo, essa vida muda tudo em você. Aí não é mais pertencer à igreja, não é mais pertencer à religião, não é mais simplesmente algo de um simples regozijo,
por simplesmente pertencer à mensagem. Agora você sabe que a mensagem te pertence e ela tem você para Ele. E você é uma parte dela e ela é uma parte sua. E você e ela são um e o mesmo. Porque o Espírito Santo, que é a própria mensagem, está vivendo dentro de você. E mudou a sua vida. Essa velha natureza para uma nova natureza e encheu você com o Espírito Santo. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar um hino e encerraremos. 289. Glorioso cristão é pensar na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Na celestial melodia que a terra encherá de ela e das harpas a doce harmonia ao passar-se o Jordão se ouvirá. Eis-me em dores que levem à morte, circunstante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus, ó fiel. Se glorioso é pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, ao será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo
mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almeja viver, amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia, graça, graça, não é mesmo? Você vê aí, nós passamos como eles passaram e chegamos aonde eles chegaram e entraremos para a glória. Qualquer hora dessa, o mesmo Senhor, Ele mesmo, descerá dos céus. Tomará aqueles sofredores, aqueles que são caluniados, blasfemados, ridicularizados. Mobrana diz, quando ele tracha a igreja, a noiva de Jesus Cristo, como uma denominação, ele diz, isso é um nome blasfemo. Isso é um nome blasfemo. Quando você sabe que essa igreja do Deus vivo, cria nesse profeta real como ele é, segue essa mensagem perfeitamente, esse crente, ele rompe completamente o seu novo nascimento. Gente, não toca nisto, diz que é uma denominação, não, isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Muito melhor, como disse Jesus, é você amarrar uma pedra de atafona e mergulhar no mar, do que você blasfemar contra isto. Porque aquele dia era contra Jesus, mas hoje é contra o Espírito Santo, que opera e faz essa obra tão tremenda e sobrenatural em cada um dos seus pequeninos, enchendo-os com a sua própria vida e habitando em nosso ser. Isso é de Deus. É o Espírito Santo. E uma blasfêmia contra isto, não há perdão, nem nesses séculos e nem no vindouro. Isto é a verdade. Essa pessoa cruza a linha da misericórdia em uma fração de minutos, de segundos. Isto é a verdade. Aqui está a noiva, uma partícula da noiva de Jesus Cristo, que compõe o corpo de Jesus Cristo, que muito em breve Ele virá e nos levará para si e estaremos com Ele eternamente. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos acrescente, que a luz da sua face possa iluminar o seu caminho, a sua vida, e as suas misericórdias possam umedecer a sua alma. No nome de Jesus Cristo. Abençoe um outro no nome de Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Quando angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome a proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a mim
mas permanecerá Jesus. O meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu